Vamberto Freitas, professor da Universidade dos Açores, é crítico de literatura norte-americana e açoriana. Já publicou diversas obras, de entre as quais a sua mais recente, intitulada Border Crossing, Leituras Transatlânticas. Quando é que a literatura entrou na minha vida? Entrou muito cedo, na minha adolescência das Fontinhas, nas Fontinhas ainda, em que eu já esperava ansiosamente pela biblioteca itinerante da Gulbenkian, onde lia todo o tipo de livros, especialmente aventuras, etc., o que um adolescente naturalmente lê. Mas a literatura açoriana não é produzida só dentro do arquipélago. A literatura açoriana hoje é produzida, é criada por escritores que estão no continente, que estão nas Américas e em outras partes do mundo. É um panorama muito rico. A literatura diaspórica está dividida em duas correntes. Uma é aquela que foi produzida, escrita por imigrantes de primeira geração. Que ainda estão, a maior parte deles ainda estão no ativo, alguns são originários da Terceira, outros aqui de São Miguel, de várias ilhas. E depois já há a corrente dos luso-descendentes, que a partir da década de 90 começam a entrar nas faculdades do seu país e a manifestarem-se culturalmente dentro da cultura norte-americana. Só que, mesmo sendo uma literatura escrita em inglês, todo o seu referencial, uma grande parte do seu referencial, tem a ver com as memórias ancestrais desses escritores. Não só memórias pessoais, são memórias que lhes foram transmitidas através do que lhes contavam os pais, os avós. Portanto, transmitiram-lhes uma cultura quase antropológica que eles depois transfiguraram numa literatura extremamente erudita e sofisticada. Ao contrário do que dizia o Fernando Pessoa, a minha língua é a minha pátria, a língua não é o único fator cultural que é a nossa pátria. Isso é muito complexo e mesmo escrevendo em inglês eles perpetuam a nossa cultura, aquilo que se entende por cultura açoriana, ou melhor dito, cultura portuguesa ancestral, na sua escrita em língua inglesa. Isto é, estão a perpetuar a Portugalidade, a açorianidade nestes países de língua inglesa através da sua própria língua. Isso é muito comum. E ainda numa outra sessão cultural há poucos dias falámos nisso. Perguntaram-nos se os jovens açorianos sentiam uma forte identidade açoriana, à qual eu respondi que achava que sim. E também os jovens luso-descendentes, mesmo os que falam muito pouco o português, sentem uma força identitária muito forte. E, portanto, essa sua literatura, seja na ficção, na poesia ou até na dramaturgia, reflete essa identidade que eles cultivam cada vez mais. Por duas paixões. A primeira, apaixonei-me por uma mulher, e a segunda, sempre fui uma apaixonado da minha terra. Portanto, quando estas duas paixões se conjugaram, o meu destino estava marcado. Não é? E voltei para os Açores porque, na altura, eu acreditava que Portugal finalmente tinha encontrado uma estrutura socioeconómica e política que nos permitiria viver uma vida com dignidade. Em termos materiais, em termos culturais isso permanece. As coisas agora estão um pouco mais complicadas, mas eu sempre pensei que um dia voltaria aos Açores. Voltei em condições ideais. Os Açores ofereceram-me tudo que eu valorizo na vida, de modo que o meu regresso foi muito feliz e não trocaria hoje os Açores por terra nenhuma no mundo. Os autores açorianos, sim, estão fazendo história e sempre fizeram história. Vamos ver, por exemplo, a partir do século XIX, aqui de São Miguel Antero de Quental fez história. A partir das flores, o Roberto Mesquita fez história, é um dos primeiros cultivadores do simbolismo na poesia portuguesa. Vitorino Mésio, claro que é uma espécie de padrinho, de pai, avô e bisavô para nós todos, no campo da literatura. Na década de 80, João de Mel, aqui de São Miguel, mas residindo já em Lisboa, publica O Meu Mundo Não É Deste Reino e Gente Feliz com Lágrimas, que fez história.
O Gente Feliz com Lágrimas, no ano em que foi publicado, de princípios da década de 80, ganhou todos os prémios nacionais naquele ano. E os escritores açorianos que residem no arquipélago não fazem fazem história, já estão fazendo a nossa história, são eles que criam os arquivos criativos da nossa memória coletiva. O que é que eu aconselho aos jovens escritores açorianos? Que leiam muito, leiam todos os dias e leiam de tudo, sem grandes preocupações de sistematizar o seu conhecimento. Leiam, absorvam, aprendam a trabalhar a língua de uma maneira correta e depois comecem a escrever e não tenham medo dos seus primeiros escritos não serem muito apreciados. Começa-se por aí. E eu acho que vem aí uma nova geração de escritores açorianos muito competente, que ainda pouco conhecida mesmo dentro do arquipélago, mas aí está ela. Em Angra do Heroísmo, entre as novas gerações e a minha geração, está, por exemplo, um grande escritor português da atualidade, que neste momento está na terceira, é da Terra Chã e chama-se Joel Neto. Alexandre Borges, que também é da terceira, por acaso da Angra do Heroísmo, está a dar boa conta de si, não só na literatura, como eu sei que ele é roteirista também. O seu irmão, como sabem, é uma figura da televisão portuguesa que também escreve. O Nuno Costa Santos, que é aqui de Ponta Delgada, também está a dar uma belíssima conta de si. E há jovens que estão a residir nas ilhas, não são ainda muito notados, mas nós sabemos que eles já existem e são grandes promessas. Foi o professor Vamberto Freitas no Ler Açores. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, tenha boas leituras.